Já iniciou a gravação. Então, toda essa... Não, não está apresentando não, sabe? Por enquanto eu só estou falando um pouco. Já está gravando. Então, toda essa questão de recomendação de fertilizantes, que nós temos aí tudo tabelado, e como eu falei, né, no mínimo 3 recomendações, três padrões, elas levam em consideração o que a planta precisa para se manter, para crescer, e também as questões relacionadas à produção. Então, tudo isso que hoje está tabelado, e eu digo para vocês que eu uso como referência a quinta, leva em consideração isso. Né? Leva em consideração, por exemplo, com relação ao nitrogênio, o que se perde, né, por volatilização, com relação ao potássio, que se perde por lixiviação. Então, já tem um estudo para poder falar naquela tabela que um teor médio de potássio para tal produtividade, a recomendação é de tantos quilos de K2O por hectare ano. Então, todos esses pacotes, vamos dizer assim, todas essas tabelas para a adubação, elas levam em consideração essas questões que eu estou me referindo, de crescimento e produção. Mas quando a gente observa uma tabela, e aí agora eu vou começar a projetar, a informação que nós temos para fazer uma recomendação, vocês estão vendo aí a quinta, né? Todas as tabelas para a recomendação, elas levam em consideração, a exceção do nitrogênio, né? Nós vamos falar aqui de adubação, de produção, que é o que nós vamos começar a conversa por aqui hoje. Elas levam em consideração o teor do nutriente, no caso, como eu falei aqui, o nitrogênio é em função de análise de folha. Agora, análise de solo, potássio, leva em consideração o teor de potássio no solo e a produtividade. Né? Isso é o que nós temos que considerar para que a gente possa fazer uma recomendação que contemple as questões relacionadas à manutenção e crescimento da planta e também as questões relacionadas à extração e exportação do nutriente relacionado à produção. Tá? Nesse ponto, isso aí já é conceito que você já tem, já é conceito básico, vocês já sabem disso. Ou seja, numa situação dessa de recomendação de fertilizantes para a lavoura de café, nós temos que ter a informação da produtividade esperada. E esse é um contexto de extrema importância. De extrema importância. Por que é de extrema importância? Deixa eu pegar aqui minha projeção. Como eu disse para vocês, a recomendação como eu disse para vocês, a recomendação dos corretivos, ela leva em consideração a produtividade. Né? Produtividade em sacos por hectare. Isso aqui é uma informação que, no momento do plano de adubação, vamos dizer aqui, ó, o plano de adubação. Nossa, que letra horrível. Plano de adubação, ele vai ser feito em,
Vamos imaginar que para 2021, taxa por hectare de 2021. Então, se a gente pensa o seguinte, nós estamos aqui, colheita 2021. O plano de adubação, ele vai ser feito agora em 2020. Ou seja, nesse momento de 2020, nós temos que estar conscientes, ou no mínimo ter uma estimativa de safra. Para que esse plano de adubação contemple todas as fases de crescimento e produção, que é aquele que nós conversamos sobre, com relação à sobreposição de ciclo, que foi muito bem explicado ontem pelos professores Centelhas e Donizete, naquela live da Cochupé, que eu sugiro vocês assistirem a parte deles. Toda a live foi muito boa, mas a parte deles é bastante técnica, né? Então, o que para nós é o grande desafio nesse momento de determinação do plano de adubação? Qual é a estimativa de safra de 2021? É aí que eu espero. Como eu falei para vocês, a quantidade de fertilizantes, ela é determinada pelo que o café vai produzir no ano seguinte. Então, esse trabalho de determinação da estimativa de safra, ele é um trabalho de extrema importância. Tá? E esse é o primeiro passo, quando vai se definir um plano de adubação. Calagem e gessagem, depende de estimativa de safra? Depende de safra pendente, de carga pendente? Depende ou não? Estão me ouvindo, gente? Calagem e gessagem. Ouvindo a gente está. Oi, Antônio. Ouvindo a gente está. Agora, tem dúvida em responder. Pois é. Então, moçada... Mas depende, porque se não tiver a calagem, não tiver correção do pH, não vai produzir, mesmo se você jogar adubo. Então, mas a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, ela é influenciada se está em alta produtividade ou baixa produtividade no ano seguinte? Não, é. Isso não. Isso não. Nesse caso, não. Isso não. Pois é. Agora, as questões de adubação, sim. A quantidade de fertilizantes que nós vamos recomendar, isso sim depende das questões de dreno. E no caso, dreno prioritário, produção. Dreno secundário, crescimento. Tudo isso é necessário. Esse entendimento é necessário. Ou seja, quando a gente for fazer um plano de adubação, que é o que nós vamos fazer agora, nós temos que ter a ciência ou o entendimento de qual a estimativa de safra para o ano seguinte. E como que funcionam essas questões relacionadas à estimativa de safra? A estimativa de safra não é uma situação assim, ó. Opa. Ela não é assim? A gente tem aqui alto, baixo, crescimento em verde, produção em vermelho. Vocês lembram dessa situação? Do efeito da tal bienalidade? Lembra?
Se nós temos aqui 2021, 2022, 2023, 2020, 2019, 2018. Nós estamos observando que em 2020 seria um ano de crescimento vamos falar aqui de produção primeiro. 2020 é um ano de produção baixa, 2021 seria um ano de produção alta. Então, esse ciclo, ele vai acontecendo. A gente volta lá naquela aula de relações de crescimento e produção, e entendemos que em um ano, a produção só é maior, a outra produção é menor, e esse ciclo bienal, quanto mais amplo, maior o depauperamento das plantas, nós temos situações inversas com relação ao crescimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse desenho aqui, ou essa reflexão aqui, é a reflexão mais importante para a determinação da estimativa de safra. Por quê? Porque o pensamento a ser adotado agora em 2020, acerca da produtividade estimada em 2021, é um reflexo do que, ou a grande chance para uma lavoura estável, bem mantida, que não passou por nenhuma dificuldade, é um espelho do que aconteceu há 2 anos atrás, por conta dessas relações de crescimento e produção. Ou seja, se nós agora, em 2020, precisamos fazer uma estimativa de safra para o cálculo do plano de adubação para a colheita de 2021, vamos espelhar essa colheita aqui com a colheita de 2 anos atrás, analisar se esse crescimento é um crescimento satisfatório, se está positivo, se é um crescimento satisfatório, e se esse crescimento satisfatório vai florescer de maneira satisfatória para que tenha uma produção ao contento daquilo que foi estimado e que aconteceu, estimado agora em 2020 e aconteceu em 2019. Perceberam a importância desse entendimento, dessa questão bienal? Bienalidade de safras altas, bienalidade de safras baixas? Tá? Então, alguém tem alguma dúvida a respeito desse gráfico aqui? Ou não? Se não tem dúvidas, nós vamos fechar ele aqui. E eu quero falar com vocês sobre essas questões de estimativa de safra. Tá? Porque a estimativa da safra, a gente tem que ter em mente essa questão bienal, nesse ponto, repetindo nesse ponto, e nesse ponto, repetindo nesse ponto. Por mais que isso seja achatado, que é o ideal, e não seja uma bienalidade muito, muito ampla, existe essa possibilidade de repetição de safra, né? Em lavouras estáveis, em crescimento pleno, com boa taxa de crescimento. Mas nós temos que fazer uma estimativa de safra, levamos em consideração essa bienalidade, levamos em consideração condições climáticas, e levamos em consideração florada, ou previsão de florada. Levamos em consideração o vigor da planta. Levamos em consideração o seu estado fitossanitário.
Tudo isso deve ser considerado para que a gente possa fazer uma estimativa de safra que seja representativa e adequada para aquela lavoura que nós estamos vendo. Por exemplo, esse ano, com essa seca e essa temperatura alta, lavouras que estão com a possibilidade de cargas médias a baixas, pode esqueletar. Mesmo tardio, mete a faca. Porque a capacidade de produção dessas plantas é muito menor do que aquela que ela está mostrando. Por exemplo, primeira florada, insignificante. Segunda florada, se chover. Se a safra já vai ser baixa, é o momento de fazer a poda, de ver com poda. Naquele pensamento de que a poda tardia tem uma produtividade menor no ano seguinte, né, no primeiro ano de produção, no caso de esqueletamento vai ser em 2022, e com repetição para maior em 2023. Então, a bienalidade ela vai ser menor, a média vai ser maior. Numa situação dessa, é entender o que nós temos nessa lavoura, o que vai ser colhido nessa lavoura. A previsão de safra de florada é grande, a lavoura estava bem abotoada. Isso lá atrás, gente. Esse trabalho aqui, ele tem que ser feito entre julho a agosto, para que se possa determinar o plano de adubação. Tá? Nós vamos fazer alguns cálculos aqui. Eu vou contar um caso para vocês. Quando eu era da Emater, eu fazia um trabalho que vocês podem trabalhar nele. Muito interessante esse trabalho. É elaboração de laudos para CPR. Já ouviram falar nisso? CPR. Eu gravei uma aula com o pessoal do curso noturno sobre isso, porque eu falei para eles sobre estimativa de safra também. Depois eu disponibilizo esse vídeo para vocês assistirem. O que é a CPR? A CPR é um documento que é feito por um técnico, pode ser um tecnólogo, pode ser um agrônomo, pode ser um técnico, que vai atestar as condições de uma determinada lavoura, de uma determinada cultura, isso aí não é só café, em produzir aquilo que o produtor propôs a produzir. Por exemplo, cédula do produtor rural para venda de café. Então, vai lá na lavoura, faz toda a estimativa de safra, faz avaliação fotográfica, faz avaliação visual das plantas, faz um relatório, área, tudo. Histórico da bienalidade de safra. Aí eu vou disponibilizar esse vídeo depois, vai ser interessante, porque tem muita gente que trabalha com isso. E aí o produtor pega esse laudo técnico e leva no gerente do banco. E fala assim, olha, gerente, na minha área, eu tenho condição de produzir o ano que vem 1.000 sacas de café. Com base nessa questão técnica, nessa confiança técnica assinada por vocês, o gerente autoriza a ele vender uma parte do café na entre-safra. Porque o momento de entre-safra é um momento de excelente reação de preço. Né? Então, com base nesse laudo, mesmo não tendo colhido o fruto restante de desenvolvimento, o produtor pode fazer venda futura. Ele pode vender, por exemplo, agora em outubro, novembro, dezembro, janeiro, até o mês de março, ele pode vender o café para poder entregar em setembro, para entregar em outubro. Né? E esse laudo, ele é basicamente estimativa de safra e comprovação de capacidade de produção. Aí a remuneração dele não é boa, né? Não é ruim, não. Pode cobrar, se valores mais altos, cobra 0,5%, e valores menores de negociação do produtor pode chegar até 2%. Vamos imaginar um produtor que vendeu 500 sacas na CPR. Quanto o café fechou ontem? Alguém sabe? Alguém sabe o valor de venda do café ontem? Eu não estou por dentro. 515. 500 sacas vezes 515, o produtor receberia na conta dele R$ 257.500 se ele vendesse esse café hoje, para entregar no ano que vem. Tá?
para que vocês façam esse trabalho, vocês podem cobrar até 2%. Vamos dizer que vocês cobram 1%. Para fazer esse laudo, vocês receberiam R$ 2.500 para fazer um laudo de uma propriedade onde o produtor venderia 500 sacas. Ele teria que produzir aí 1.500 sacas. Se ele produzisse 1.500 sacas, ele poderia vender 500 sacas agora. Né? Em torno de 450 sacas ele poderia vender agora. Porque é em torno de 30% nessa época. E aí, se vocês fizessem esse trabalho com 10 propriedades, vocês teriam um salário bastante volumoso nesse momento, né? Por conta de elaboração de laudo, de estimativa de safra, para que o produtor fizesse a venda no CPR, dentro daquilo que pode ser cobrado, de 2% a 0,5%. Então, essa questão da CPR, ela é feita exatamente para que abra essa possibilidade de venda futura, e ela é feita com base nos cálculos de estimativa de safra. Tá? E é uma questão bastante interessante. E como se faz essa estimativa de safra? Como se faz a estimativa de safra? Eu estava falando com vocês, quando eu era de matéria e fazia bastante CPR, como que eu trabalhava? Eu visitava a propriedade, eu rodava todo o talhão, determinava o espaçamento, número de plantas, carga pendente, fazia o cálculo do rendimento, que eu vou ensinar vocês a fazer hoje, e perguntava para o produtor qual era a produção do ano passado, qual foi a produção do ano passado, qual foi a produção do ano retrasado, né? Porque eu confrontava tudo isso aqui que eu falei para vocês, ó, eu confrontava tudo isso aqui que eu falei para vocês com essas relações de crescimento e produção. Então, se o produtor dissesse para mim, olha, agora em 2020, a previsão do ano que vem é que esse talhão produza 45 sacas por hectare. Tá. Qual que foi a produção desse ano? Esse ano ele produziu 15. Qual foi a produção do ano passado? No ano passado ele produziu 51 sacas por hectare. Tá, isso está condizente. Isso está condizente. Tá? Agora, se ele me disser que esse ano produziu 45 sacas por hectare, que a previsão é 45 sacas por hectare, que esse ano ele produziu 60 sacas por hectare, e que o ano passado ele produziu 15, eu falo, opa, tem alguma coisa diferente. Aí para essa produtividade, a planta não pode estar muito fraca, né? Aí eu analiso qual que é o estado vegetativo dessa planta agora. Porque com 60 sacas por hectare, que é uma produtividade alta, ela cresceu muito? Como que está o enfolhamento? Como que está o vigor? Como que estão as condições fitossanitárias? Porque isso é que vai me auxiliar no fechamento dessa estimativa, para que vocês possam, né, fazer para o banco uma declaração da capacidade de produção daquele produtor com aquela lavoura que ele tem. E aí eu vinha fechando, vinha fazendo análise visual, análise de crescimento. Quantos pares de folha essa lavoura cresceu? Aí eu olho lá, quantos dá para poder a gente ver no ramo. Quantos pares de folha essa lavoura cresceu? Essa lavoura cresceu com produtividade baixa, ela cresceu 14 pares de folhas, porque é o normal, falei para vocês, né? No mínimo, um par de folha por mês, no mínimo 12. Mas cresceu 14, 15 pares de folhas, ou capacidade cultivar alta. Mas se ela produziu 4, 5 pares de folhas e ainda produziu muito café, a capacidade de produção do ano que vem não vai ser alta. Aí vocês vão fazer o comparativo desse ano previsto com o ano anterior. Feito esse primeiro raciocínio, feito esse primeiro entendimento, está na hora da gente calcular a capacidade de produção. O cálculo da capacidade de produção, ele é muito simples. Ele vai ser o seguinte, a produtividade
em sacas por hectare, ela vai ser igual ao stand vezes a produção por planta dividido pelo rendimento. O rendimento é o seguinte, rendimento 450 para uma saca de 60 quilos de café seco, beneficiado, 11% de umidade, esse produtor tem que colher em torno de 450 litros de café recém-colhido. Isso aqui, crianças, é o café colhido, café úmido, tá? Eu coloquei, cadê o trem, gente? Cheio. Isso aqui, ó, é o café recém-colhido. É aquele café que o apanhador derriçou, abanou, ensacou e mediu. Para que se faça uma saca de 60 quilos depois do processo de secagem e renda uma saca de 60 quilos, precisa ter no mínimo 450 litros. Esse número varia? Varia. Lavouras bem mantidas, vigorosas, adubação bem feita, fertilidade, correção bem feita, adubação foliar, manejo de fertilidade, tudo redondinho, é em torno de 420 a 450 litros de café, porque o café é mais denso. Então precisa de menos grãos para poder dar 60 quilos. Agora, se for uma lavoura, região muito quente, depauperada, manejo mais ou menos, vai precisar de mais café, porque tem um café de menor densidade, além de a ocorrência, de ser percebido, a ocorrência de fruto xoxo. Então vai precisar em torno de 480, até 500 litros de café para poder fazer uma saca. E aí a reflexão é a seguinte: qual é a capacidade produtiva da planta? E aí vem o olhômetro. É o entendimento da capacidade de produção daquela planta, olhando o crescimento de ramo plagiotrópico, número de ramos plagiotrópicos, altura daquela planta, para que a gente possa fazer uma estimativa do volume de café que essa planta poderá produzir no ano que vem. Existem muitas reflexões a serem feitas por isso, para que chegue nisso. Existem contas que são homéricas. Número de ramos por planta, crescimento de nós por ramo, médio, número de nós com rosetas, tudo isso pode ser feito. Taxa de queda de chumbinho, tudo isso pode ser feito. Existem fórmulas para isso já. Tá? Mas, basicamente, eu prefiro ficar com essa questão da avaliação da bienalidade e da situação de vigor da planta num trabalho de visitação e avaliação do seu crescimento e do seu vigor, do estado geral dessa planta. Tá? Eu penso assim, e o meu trabalho sempre foi feito dessa forma. Todos os laudos que eu fiz foram feitos dessa maneira. Tá? Bom, continuando, nós vamos fazer aqui um exemplo. Então, como eu disse para vocês, nós vamos usar algumas fórmulas. A primeira delas, produtividade
ela é igual ao stand, que multiplica a produção por planta dividido pelo rendimento. Stand é igual a 10.000 dividido pela área da planta. A área é igual a espaçamento entre linha vezes espaçamento entre plantas. Produção total. Tem uma outra conta aqui. Produção total vai ser igual a produtividade vezes a área. Tá? Essas aqui são as nossas contas de agora. Vamos lá. Fazer uma continha simples. Talhão de café. Cultivar Ubatã. Exemplo. Espaçamento. 3,5 por 0,8. Total de plantas. 12.500 plantas no talhão. Produção por planta estimada. 6 litros de café. Essa determinação dos 6 litros de café é realmente a determinação do volume. Volume de café que essa planta vai colher. É como se nós derriçássemos a planta e medíssemos o volume mesmo. E isso pode ser feito na pré-colheita. Mas aí, nesse momento aqui, é a avaliação. Será que essa planta de Ubatã, nesse espaçamento, com esse estado de vigor, como eu falei aqui, né? Eu falei aqui, ó, com esse estado de vigor, ela é capaz de produzir 6 litros de café por planta? Bom, muito bem. A produtividade em sacos por hectare vai ser igual. Qual é o stand? 3.571 planta. 3.571 plantas por hectare. Vezes 6 litros de café por planta, dividido pelo rendimento. A forma está aqui, dividido pelo rendimento. E nós estamos falando de um rendimento de 450. Qual que é a produtividade estimada para essa lavoura? Nós estamos falando 47 sacas. Exatamente. 47 sacas por hectare. Tá certo? Qual é a produção total? A produção total vai ser 47 sacas por hectare vezes a área. Dá Qual que é a área? 465. Qual que é a área? 47 vezes... A área vai ser 12.500 plantas. Vai dar 3,5, né? 3,5? Isso. Vezes 3,5 hectares. Nós estamos falando em quantos sacos por hectare? Quantos sacos por hectare? 164, quase 165. 164 sacos para o talhão. Imagina o seguinte. Vocês fazem isso numa propriedade que tem 10 talhões. Número de plantas, relato do estado vegetativo, foto, relato da bienalidade, da safra dos anos anteriores, foto do estado que a planta está, número de nós em crescimento, relato da amostragem de pragas, se o professor fez análise de solo ou não, uma cópia do plano de adubação. Vocês fazem isso de todos os talhões.
e vão somar lá no final das contas que aquela propriedade tem a capacidade de produzir tantos sacos e faz um laudo para que o produtor ele vende café. O mercado futuro vende essa safra, garante um preço bom e ainda paga para vocês um valor por esse trabalho, que é exatamente a questão, é a base do plano de adubação, que é um trabalho que vocês, como consultores, poderão fazer. Ou seja, para nós, o que importa em termos de plano de adubação? Importa esse número aqui. Quando nós formos fazer o plano de adubação para esse talhão, nós vamos levar em consideração a produtividade. E como eu disse, as tabelas já têm lá embutidos esse valor, somados esse valor, o valor básico de manutenção. Né? Esse valor básico de manutenção é o que a planta precisa para sobreviver. E à medida que ela vai aumentando a extração e a exportação desse nutriente pela produção, a gente tem que colocar mais. Vocês entenderam isso? Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Então, se estão sem dúvidas, nós vamos começar a fazer umas continhas muito interessantes. Vou pagar tudo. Opa. Vamos fazer umas continhas bem interessantes agora. Vamos fazer uma avaliação daquele talhão E9. Talhão E9. E9. Orçamento. 3,20 por 0,7. Cultivar. Catuai vermelho, 144. Vamos ver aqui. Produtividade estimada. Produtividade estimada. 47 sacos por hectare. O que nós vamos colocar nele? Em nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Além disso, cálcio, magnésio, bicalcário, enxofre via supersíntese, gesso matéria orgânica, e além disso nós vamos pensar na adubação de boro e zinco via solo, mas depois. Por enquanto, o nosso pensamento é, nesse talhão, com essa produtividade, o que nós vamos colocar de NPK, tendo considerações sobre análise solo. Então, o talhão é esse aí, ó. O E9. O E9 é esse cara aqui, 3360, 3361, 0,20, 20 a 40. 3360. Para adubação, nós usamos a avaliação de 0,20. Nitrogênio não faz a análise dele, a análise solo. Obviamente, a análise folha. A leitura indireta do nitrogênio é pela matéria orgânica e você deve ter aprendido a calcular a taxa de deposição de nitrogênio no solo à medida que a matéria orgânica vai sendo mineralizada. A taxa de mineralização da matéria orgânica. Isso aí é uma coisa que eu aprendi só no doutorado, no ensino eu não lembro. O nitrogênio é via folha. A recomendação, potássio. Potássio no solo, 134. Deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil. Potássio no solo, 134 miligramas
por decímetro cúbico. E o fósforo. O fósforo, ele está 20,7 miligramas por decímetro cúbico, e o fósforo remanescente desse solo é 14,4. Por litro. Tá? Todo mundo percebeu aí de onde que eu tirei os valores, né? Fósforo remanescente, potássio e fósforo. Tá? Agora, para poder a gente responder os valores de adubação, nós vamos para a quinta aproximação. Para recomendação de lavouras em produção, nós vamos usar essa tabela, o quadro 18.464, que traz para nós a recomendação de nitrogênio e a recomendação de K2O. A gente tem que ficar muito atento ao que traz para nós as tabelas. Dose de nitrogênio, tendo como em quilo por hectare ano, tendo como referência o teor de nitrogênio foliar. Normalmente, né, nós não adotamos fazer uma análise de folha para fazer a recomendação de adubação. Né? Isso aí, eu vi essa situação aí uma vez, que o produtor quis fazer. Eu fez a coleta, fiz a recomendação com base no teor de nitrogênio da folha, e foi muito bom, porque o nitrogênio dele estava muito alto. Ele era uma pessoa muito atenta à questão de adubação nitrogenada, então ele queria saber o reflexo daquele plano de adubação dele no desempenho da lavoura. Então ele me pediu para fazer a recomendação com base no teor de nitrogênio foliar que eu fiz uma vez. Todos esses anos eu só faço com base na estimativa de safra. O que é fazer com base na estimativa de safra? Dose de nitrogênio. Dose de nitrogênio. Aí tem um aqui. Doses pré-estabelecidas de nitrogênio quando não se realiza a análise de folha. Tá. Então perceba. Aqui quando faz a análise de folha, teor baixo, 2,5. Adequado, 2,6. A 3, alto, acima de 3. Quando o teor de nitrogênio na folha está alto, significa que a planta tem uma boa reserva de nitrogênio, e a produtividade é de 47 a 50, então é essa faixa aqui, ó, 47 a 50, não é isso? Nós colocamos 170 quilos. Por quê? Porque na análise falou que o nitrogênio está alto, acima de 3%. Tá? Se o nitrogênio está alto, 170 quilos. Se o nitrogênio está médio, 260. Se o nitrogênio está baixo, que é o normal que acontece, 350. E quando não se faz a análise de folha, a gente joga sempre o maior valor. 350, 350, 450, 450. Ou seja, o que pode estar acontecendo é um desperdício de nitrogênio. Uma adubação nitrogenada em excesso, então isso tem que ser observado também. Lavouras muito vigorosas, se vocês quiserem fazer uma avaliação do teor de nitrogênio de acordo com a recomendação em alto nível tecnológico, não fica caro, não. Tá? Ainda mais sistema fertilizado. Pense nisso, porque a taxa de volatilização é zero. Né? Aí, pensemos no nitrogênio como quando não se faz análise de folha. Qual a quantidade de nitrogênio nós vamos indicar para essa lavoura de produtividade entre 40 e 50 sacas por hectare? 350 quilos. Eu não vou preencher agora lá não, vou preencher depois. Nitrogênio, vou só anotando. 350 quilos por hectare por ano. O teor de potássio na análise vai ser considerado agora. Porque para a recomendação de potássio, dose de K2O em quilo por hectare ano, isso aqui é por ano, não é por parcela, leve em consideração o teor de potássio no solo. O teor de potássio no solo nessa lavoura é 134 miligramas, está aqui, ó, entre 120 e 200. Ou seja, para essa lavoura que tem solo 134 miligramas por decímetro cúbico de K2O, de potássio,
a dose de K2O vai ser nessa coluna aqui, ó. Vai ser a referência nessa coluna. Tá? Então, é aqui que está a nossa resposta. Determinou o teor? Opa. Ver se eu consigo escrever aqui. Determinou o teor? Tá? Nós vamos na coluna do teor para poder fazer a definição. Então, a gente pega agora a produtividade estimada e vamos lá na faixa de produtividade. A faixa de produtividade é essa. Para 40 a 50 sacas por hectare, o teor de potássio vai variar entre 50 quando está muito bom e 250 quando está baixo. O nosso teor está bom, está 134. Nessa situação, a recomendação é de 175 quilos de K2O por hectare. Só um segundo que chamaram minha campainha aqui. Me desculpe. Nessa situação, crianças, nós vamos recomendar 175, então 2O, 175 quilogramas de K2O por hectare por ano. Tá? Dessa tabela aí, alguém tem alguma dúvida? Então, uma pergunta. Se eu tenho uma lavoura com uma produtividade de 70 sacas por hectare e o teor de potássio no solo está 100 miligramas por decímetro cúbico, quanto de potássio nós vamos indicar por ano? 340. Exatamente. Outra pergunta. Nós temos uma lavoura com 37 sacas por hectare. 37 sacas por hectare. Identifiquem a linha. O teor de potássio no solo é de 212 miligramas por decímetro cúbico. Quanto nós vamos indicar de adubação com K2O? Nada. Zero, exatamente. Vocês perceberam como é muito simples? É lógico que eu estou chovendo molhado. Isso eu estou chovendo molhado. As questões relacionadas à CATEL eu vou falar mais ali à frente. Agora eu estou chovendo molhado. Mas mesmo assim, alguém tem alguma dúvida? Bom, se não tem dúvidas, nós vamos fazer a adubação com fósforo. Tá? E aí tem um detalhe depois que eu vou falar com vocês aqui, ó, que é muito importante. Tá? Vou deixar marcado. Adubação com fósforo. Eu diminuir. Perfeito. Vocês estão vendo a tabela toda aí agora. O fósforo, para a recomendação de fósforo, existe ainda mais um fator de entrada. Não é só as questões de produtividade, não é só a questão relacionada ao teor de fósforo no solo. Tá? Nós ainda temos que considerar a porcentagem de argila ou o fósforo remanescente. Então, nós teremos 3 entradas nessa tabela para poder determinar a recomendação, a dose de P2O5 em quilo por hectare ano. Tá? Então, com base nessa informação nossa, nós temos aí uma... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não. Aqui, acho que eu consigo escrever aqui. Aí, consigo escrever. Bom, P2O5.
P2O5, 20,7 miligramas por decímetro cúbico. Fósforo remanescente, ele vai ser 14,4 miligramas por litro. Produtividade, 47 sacos por hectare. Qual a dose? Essa é a pergunta. Eu já sei qual a dose. De nada? E é zero, né? Se Nada? for olhar. É, Vocês têm certeza? Tem certeza que é zero? Entendi da tabela, sim. Pelo que eu entendi da tabela, sim. eu também acho que é muito bom o que tem de fósforo no solo. Boa. Exatamente. O teor de fósforo no solo é alto. Mas para a gente ter um entendimento se é bom ou não, a gente tem que olhar a faixa de perrengue. A faixa de perrengue, ela está aqui, ó. Certo? Ela está aí. Aqui, ó. Nessa faixa de perrengue 14,4 está entre 10 e 19, que segue aquela mesma tabela do gesso. Não sei se vocês lembram. Mesma tabela. Tá? O teor de fósforo no solo é 20. Então, para essa faixa de perrengue, é maior que 13. Nós temos um perrengue de 14, ele é maior do que 13, então é 20, maior do que 13. E quando o teor de fósforo é maior do que 13, numa faixa de 10 a 19 de perrengue, a adubação para 47 sacas por hectare é zero. Dose? A dose é zero. Parabéns para quem respondeu. Tá? Vamos fazer um outro exemplo? Vou começar falando acompanhando aqui. Outro exemplo. Então, para o nosso exemplo, potássio, P2O5, zero. E o teor é muito bom. Bom, vamos fazer o segundo exemplo. Faixa de perrengue. O solo está com 22 de perrengue. 22 de perrengue, ele possui um teor no solo de 7,5 miligramas por decímetro cúbico. E vai produzir 55 sacos por hectare. Qual a recomendação? 55 quilos. 55 quilos. Vou mudar aqui para poder não confundir. 58 sacos por hectare. Recomendação de 55 quilos por hectare ano. Vamos lá. 22 de perrengue, perdão. Perrengue 22. Perrengue 22 está aqui, ó. Perrengue 22. A faixa de perrengue 22 está nessa faixa aqui. 19 a 30. 19 a 30,5. Então 7,5 está aqui. Aí nós vamos achar a dose de fósforo nessa coluna. Nessa coluna aqui, nós vamos pegar a faixa da produtividade. A produtividade é 58. Então, nós vamos chegar a 55 quilos de P2O5 por hectare. Tudo bem? Alguém não conseguiu acompanhar esse pensamento? Quer que eu repita? Sem dúvidas, gente. Então, vamos voltar aqui para o nosso cálculo.
Então, pelas nossas contas, ou pelo nosso raciocínio, não fizemos conta ainda, pelo nosso raciocínio, nós vamos colocar 350 quilos por hectare por ano, fósforo 0 e potássio, nós vamos colocar 175 quilos por hectare por ano. Tá? Então, isso é do nutriente puro. Nutriente puro. Nós vamos pensar em fertilizante simples. Fornecer o nutriente com fertilizante simples. Tá, vamos pensar aqui no sulfato de amônio. Esse cara tem 20% de N. Vamos pensar no cloreto de potássio. Esse cara aqui tem 58% de K2O. Numa situação dessa, nós vamos fazer aqui. Ocupação nitrogenada. 100 kg de sulfato de amônio fornece 20 kg de N. De 350. Quanto que dá isso? 1.750. Aí. 1.750 kg de sulfato de amônio por hectare por ano. Nós vamos fazer adubação nitrogenada em 3 vezes. 3 vezes de N. Depois nós vamos detalhar sobre isso um roteiro. Tá? Um roteiro. 3 vezes de N. Então nós vamos colocar 1.750 dividido por 3 parcelas. Quanto que dá isso? 583,33. Quilos por hectare por parcela. Certo? Isso aqui é o que vai ser por cada adubação de sulfato de amônio. 583,3 dividido por qual estante? 44,64. Não. Esse não. 4.464. 4.464 é o estande. Quanto que dá isso por planta? 130,67. 130,6 gramas de sulfato de amônio por planta por adubação. Vamos fazer por metro. E por planta. Adubação por metro. Dá 3.183,3. 3.125 metros lineares. Quanto que dá? $186,6. 186,6 gramas por metro. Por parcela, por adubação. Por adubação. Tá certo? Vocês guardem, por favor, todos esses valores. Depois eu vou fazer um plano de adubação para vocês dessa lavoura. Nós vamos calcular tudo para essa lavoura. Ou nós vamos calcular para outra lavoura. Aí a gente faz um outro exemplo. Então, adubação nitrogenada para esse cara, 3 vezes 130 gramas por planta. Com espaçamento de 30 a 45 dias por adubação. Debaixo da saia.
Dose de super simples de fósforo? 0. Agora vamos ver potássio. Potássio. Equação com cloreto. Cloreto de potássio. 100 quilos entrega 58 quilos de K2O. Preciso de 175 quilos. Quanto que dá a bagaça? 291,67. Quilos de KCl por hectare por ano. É muito KCl? Não, vamos fazer em 3. Vamos fazer em 3 para ficar mais fácil. Então vai ser 291,6 quilos de KCl dividido por 3. Quanto que dá isso? Não dá 301 quilos, não. Não dá 301 quilos, não. A conta ali não dá 300 quilos, não. Deixa eu ver aqui. O meu tá dando 301,7. Você tá certo, Antônio. Dividir por 0,6. Desculpa, Zé. E os demais. Ah, tá tranquilo. 301? Isso, Antônio, tá certo. Tinha dividido por 0,6. Tranquilo, filho. Tudo mais. Desculpa eu atrapalhar, é que eu fico fazendo as contas junto aqui, viu? Mas, Antônio, isso que você faz é o certo. Porque quando a gente fica só de espectador, a gente tem que ficar voltando. Muita gente faz isso, fica só olhando, distrai, mexe no celular, aí chega lá na frente e não tá entendendo nada. Faz as coisas uma vez só, né? Então aqui, ó, 301. Obrigado pela observação, Antônio. 301 dividido por 3 parcelas, 100 quilos, 3 quilos de KCl por hectare por parcela. 100,3 quilos dividido por 4,464 plantas por hectare. Qual que vai ser a dose por planta, gente? 21,46. 21,5, né? 21,4. Vamos deixar isso aí. Porque é o primeiro número. Só para por efeito de conta. No campo, nós não vamos fazer 21,4. No campo, nós vamos fazer 20. Que a hora vai cair 18, a hora vai cair 22. A referência vai ser a média. Gramas de KCl por planta por adubação. Adubação por metro. 301 quilogramas por hectare. Opa! 100,3 quilogramas dividido por 3.125, Tucura? Isso, dá 32,1. 32,1 gramas de KCl por metro. Compreenderam como é simples? É uma questão bastante simples. Bastante simples. Alguém tem alguma dúvida com relação a fornecimento de nitrogênio e potássio via formulado simples? Formulado simples, fertilizante simples? Nós vamos fazer via formulado agora. Pode apagar? Ou tem alguma pergunta? Pagando. A relação que nós temos aqui, nós vamos usar um fertilizante N. Opa! Nós vamos usar um fertilizante, um NPK, que tenha relação que obedeça 350 e 175. Essa relação aqui é de 2:1. Ou seja, nós podemos trabalhar com 30,015, nós podemos trabalhar com 20
0,10. Tá certo? Tudo isso obedece a essa relação entre nitrogênio e potássio. Então, 100 quilos da fórmula vai me levar 30, vamos trabalhar com essa aqui primeiro. 30 quilos de N. Eu preciso de 350. Quanto que dá isso? 100 vezes 350 dividido por 30. Quanto que dá isso, gente? 1.166. 1.166 quilogramas por hectare. Por ano. Nós vamos fazer, então, em 3 parcelas. 1.166 dividido por 3 parcelas. Quanto que dá, Quase 389, praticamente. Quilos de fórmula por hectare por parcela. 389 quilos de fórmula dividido por 4,464 plantas por hectare. Vai dar quantos gramas por planta? 87. 87 gramas de fórmula por planta. 389 quilos de fórmula dividido por 3.150. Como é que é? Quanto dá? 3.100 quanto? É isso mesmo, 350. Vai dar... 350 metros? Não, perdão, é 325, Zé. Tá. 125, obrigado. Dá 124. Reais. 124 gramas de fórmula por metro. Aí, nós estamos falando em 3 vezes. 3 vezes. Opa. 3 vezes. 3 parcelas. Isso aí. 1.166. 1.166. 1.166. 30% disso dá quanto? $1.166 vezes 350. Exatamente. É uma conta simples. Voltamos, exatamente, essa que é a reflexão. Voltamos no começo. Então, a questão se vai pelo simples, se vai pelo formulado, se vai de orgânico mineral, não importa. O que importa, na minha opinião, na minha humilde opinião, é que se na tabela está falando que tem que chegar a 350 de nitrogênio, tem que chegar a 350. Esse negócio de diminuir dose, aumentar dose, para esses elementos eu fico muito preocupado. Fósforo, meu pensamento é diferente, por conta de recentes trabalhos que foram feitos aí. Nós vamos conversar daqui a pouco, uma linha de trabalho desenvolvida pela Embrapa, em parceria com o GUI, que fala em aumento de dose de fósforo e respostas lineares em termos de crescimento e produção. Mas, em regra geral, crianças, é isso aí que nós temos que observar para fazer as adubações. Daqui a pouco eu vou escrever todo o parcelamento num documento de Word. Tá? Só para a gente fazer um entendimento mais claro da sequência. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida? Se não tem dúvidas, voltemos na quinta aproximação. A quinta aproximação, que está sendo projetada para vocês agora, ela traz para nós uma reflexão muito importante com relação à produtividade. Tá? Como eu falei para vocês, há uma determinação muito, uma influência muito grande da produtividade nas questões de determinação de recomendação de dose de fertilizantes. E, em especial, quanto à fertilidade, quanto à produtividade, existe uma situação muito importante, que exatamente está dizendo esse parágrafo aqui. Ó.
para lavouras que têm bienalidade muito alta. Vou ler. Quando a produtividade esperada para um ano de baixa produção for inferior que 50% da produção do ano de alta produção anterior, exemplo, se esse ano produziu 20 sacas por hectare, e o ano que, perdão, se esse ano produziu 60 sacas por hectare, colheu 60 sacas por hectare agora em 2020, e a produção estimada para 2021 é de 20, ela é menor que 50% da produção desse ano. Ou seja, a metade da produção desse ano é 30. A produtividade do ano que vem é 20, estimada em 20. Então, é esse caso que está falando. Casos desse tipo. Quando a produtividade esperada para um ano de baixa produção for inferior a 50%, ou inferior a 50% da produção do ano de alta produção anterior, considerando como normais as condições fitossanitárias e de manejo da lavoura, tirar a média desses 2 anos e considerá-la como produtividade esperada para o ano de baixa produção. O que significa isso? Significa dizer que, usando esse mesmo exemplo que eu falei, se esse ano produziu 60 sacas por hectare, a estimativa do ano que vem é de 20, a adubação deve ser feita com base em 40 e não em 20. Observe, continuando. As adubações baixas em anos de baixa produção acentuam a bienalidade, porque nós temos que fazer com que a planta cresça. E aquele ano de baixa produção, o dreno prioritário ele é menor. Então nós temos que nutrir para crescer. E aí, consequentemente, tende a diminuir essa bienalidade. Exemplo que eles deram aqui. Produção alta do ano anterior, 65 sacas por hectare. E estimativa de produção do ano em questão, 22 sacas por hectare. 50% de 64, 65 sacas são 32 sacas por hectare. A estimativa é de 22, ou seja, 22 é menor que 32. Nesse caso, o cálculo da produtividade, da estimativa de produtividade, vai ser 64, que é o ano de alta, mais a estimativa do ano de baixa, que é 22, dividido por 2. A lavoura vai produzir 22 sacas por hectare, certo? Mas o plano de adubação vai ter que ser para 43 sacas por hectare. Ou seja, nesse exemplo que eles estão usando, deve considerar a produtividade esperada na faixa de 40 a 50 sacas por hectare. Ou seja, uma adubação para o dobro de café. Então, há uma elevação do custo do adubo, mesmo que isso não haja retorno em produção, por conta das questões e problemas da bienalidade. Certo? Vocês entenderam esse raciocínio? Alguém ficou com alguma dúvida? Uma outra questão importante aqui. Fala, Antônio. Se aumentar a adubação um pouco mais em anos de alta, não há a possibilidade de, no ano seguinte, que seria de baixa, a produção ser maior também? Mas o café é uma planta C3, Antônio. Ele tem o seu limite. A planta não consegue absorver mais. E, nesse caso, pode acontecer um desequilíbrio, até problemas de toxidez. Excesso de nitrogênio causando maior suscetibilidade à doença. Relação nitrogênio-potássio, relação cálcio-magnésio-potássio. O efeito disso nos micronutrientes pelo efeito de diluição. Então, assim, é muito complicado essa questão da lida com a bienalidade. E a orientação que eu faço para vocês é: trabalhem com lavouras em sistema adensado e podas programadas, que isso é o nosso próximo tema. Eu esqueci de colocar a implantação da lavoura dentro dos nossos 10 temas, e aí eu fiz uma alteração lá na plataforma, tá? Eu tirei manejo da entrelinha
e coloquei implantação da lavoura. Manejo de entrelinha, eu vou passar para vocês como atividade extra, como um trabalho que vocês vão fazer para me submeter. E eu não vou dar aula disso. A manejo de entrelinha com foco em culturas intercalares, manejo de plantas infestantes e cultivo de braquiárias. Com base nesses 3 quesitos aí. Então, você entendeu, Antônio? A questão, ela é muito mais do ano de baixa, não é o problema do ano de alta, tá? Eu entendi. É que no ano que ela tá bem nutrida, se você der mais, às vezes vai deixar ela perda. Toxidez ou aumentar as doenças. Exatamente. Fala, Tucuro. Pegando até o gancho do Antônio, na quinta mesmo, a máxima produtividade, ela considera maior que 60, né? A maior dose de N quando maior que 60. Sim. Só que em lavouras, principalmente vindas de esqueletamento, você consegue chegar a 80, 90, até 100 sacos por hectare. Mas aí tem algum estudo que, por exemplo, que aumenta essa dose máxima de N, considerando uma produtividade tipo 90 sacos por hectare, 100 sacos? Tem sim. Eu vou chegar nisso daqui um pouco também. Beleza. Então, eu já vou falar nisso, tá? Eu já vou falar nisso agora. Só preciso abrir um arquivo aqui que eu também tenho pronto. Só localizar onde é que ele está aqui. Peraí. Agora, onde é que está esse trem, companheiro? É que eu vou achar, só um minutinho que eu vou achar aqui. Não, sem erro. Porque até a própria Procafé, eu acho que considera 8 quilos por saco, uma coisa assim, né? Mas existe sim um trabalho que é feito aqui com a quinta mesmo. Eu só preciso localizar onde que está. Só um segundo que eu vou achar, tá? Deixa eu ir numa outra pasta que eu tenho aqui. Ajustes, achei. Aqui, está sendo projetado para vocês ainda, agora chegou. Aqui é uma tabela de ajustes de doses de nitrogênio e potássio. Tá? Também está preconizado na quinta aproximação. Com base no teor de nitrogênio via folha e no teor de potássio via folha. Vamos imaginar que a gente fez um plano de adubação com 350 kg de nitrogênio e 175 kg de K2O para essa lavoura de 47 sacos por hectare que nós estamos usando de exemplo. Fez a primeira adubação em época normal que eu digo aí outubro, novembro. Fez a segunda adubação em época dezembro, janeiro. 30 dias após a segunda adubação, faz a análise de folha, que é o normal para nós. A gente vê como que está o enchimento do tanque da planta, para o momento mais drástico, que é o momento de enchimento de grãos, e momento de crescimento pleno. Tá? Esse que é o verão. A gente faz a análise de folha e vai fazer a conferência do teor de nitrogênio. Teor de nitrogênio. Teor de potássio. Se o teor foliar de nitrogênio estiver alto, cancela a última adubação. Cancela. Se o teor de nitrogênio estiver médio, quer dizer, está tudo certo, tudo caminhando bem, ainda tem mais uma adubação para fazer. A planta não apresenta deficiência. Vocês já tiveram aula de deficiência de nutrientes nas plantas? Então, uma pergunta. Parênteses. Vocês já sim, né? Já, né? Então, eu vou postar, eu não vou entrar nesse detalhe então, não. Perfeito. Eu vou colocar para vocês um arquivo em PowerPoint com as fotos
nesse tópico 5, mas não vamos entrar em detalhes, já que vocês tiveram. Tá certo? Se a planta apresenta, na análise de folha, um teor de 2,5% a 3% de 2,5% a 3,5% de nitrogênio na folha, significa que está tudo caminhando bem. Ela tem, o tanque está enchendo, ela está crescendo, ainda tem mais adubação, então mantenha. Agora, se o teor de nitrogênio na folha estiver baixo, mesmo tendo feito as 2 adubações, apesar disso, o teor ainda está baixo, na última dose, vocês aumentam ela em 50%. A última dose de nitrogênio foi quanto? Vocês lembram? Nós calculamos? Aplicação por planta? Quanto que era por planta de sulfato de amônio, por exemplo? Vocês lembram quanto foi? Eu não anotei. Qual que era a dose de sulfato de amônio que nós calculamos para essa lavoura? 130. 130 por metro, né, Sara? Ou por planta? 130 gramas por planta. Por metro, planta. 187. Perfeito. 130 gramas por planta, nós estamos falando em 130 vezes 1,5. De 130, a adubação por planta vai passar para 195 gramas. Você entendeu, Tucura? Vocês entenderam, Entendi. classe? Então, o artifício que a quinta aproximação nos entrega é: faça a análise foliar e avalie o teor de nitrogênio e de potássio. Se o tanque estiver cheio, cancela. Não precisa colocar, porque o que tem já é suficiente para segurar a planta. Se está tudo correndo bem, está com dose, está com teor de nitrogênio de 2,5 e 3,5, está com teor de potássio entre 1,75 e 2,25, mantenha, porque está tudo correndo bem. Agora, se o teor está baixo, aumenta. Certo? Respondi a sua pergunta, Tucura? Não, respondeu, porque a gente só via em outros. Na quinta não falava nada, né? Mas tem isso daí. Tem isso sim. Mas aí, em caso, por exemplo, quando a produtividade é alta, esperado alto, geralmente parcela em 4, às vezes, né? Somente a área fertilizada. Isso. É o que nós aí você deixa isso para a última? É o que nós vamos fazer, o pensamento que nós vamos fazer é esse. Quando se parcela em 4, você faz a primeira mais cedo. Você não vai fazer a primeira em novembro, você vai fazer a primeira em outubro. É nessa chuva que está chegando agora que já faz a primeira adubação, quando se parcela em 4. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Mas aí deixa eu fazer essa análise de folha entre a terceira e a quarta ou segunda e terceira? A terceira e a quarta. Entendi. A terceira e a quarta, tá? Mas sempre, a coleta das folhas sempre, no mínimo 30 dias antes, depois da última adubação. Fez a adubação na primeira quinzena de janeiro, coleta de folha na primeira quinzena de fevereiro. Aí faz a avaliação, aguarda o resultado para poder cancelar, manter ou aumentar a dose. Perfeito? Show de bola. Então tá bom. Aqui é o que você está dizendo aqui, ó. 3 a 4 vezes. É o que está dizendo aí. Um pega sobre o que nós falamos aqui. Um outro pega interessante. É esse aqui, ó. Fornecer todo o fósforo na primeira aplicação. Aplicar os demais nutrientes na área entre o caule e a projeção da extremidade dos ramos da copa ou sul, sobre a projeção da copa. Entre outubro a março, com intervalo de 40 a 60 dias. Em 3 ou 4 parcelas. É o que nós estamos falando. Tá? Então, isso com relação a nitrogênio, fósforo e potássio. Agora eu quero falar com vocês a respeito de micro. E a questão do micro, ela é uma questão muito, muito, muito interessante. Tá? Os micro, há uma linha que fala que é desnecessário colocar micro no solo. Tá? Em especial o zinco. Porque o zinco vai ficar retido no solo, igual o fósforo fica absorvido, a planta não absorve, toda aquela história, né? Escutem o que fala a quinta. A quinta fala: em solos descendentes em zinco com textura arenosa média, aplicar zinco e cobertura sobre a projeção, ou seja, vê só, arenosa média. Em início período chuvoso,
em solos argilosos, o suprimento deve ser feito via folha. Tá certo. Nós conversamos na última aula que os nossos solos textura média a argilosa. Né? A questão do boro. O boro, ele é um nutriente que trabalha nas regiões meristemáticas, né? E também nas flores. E aí fala-se de aplicação de boro via folha, porque é injeção na veia. Só que o fornecimento de boro via solo, ele é constante. Mas o boro apresenta uma característica. O boro, ele é muito lento no seu deslocamento via sistema vascular da planta. Tá? Então, o boro, ele, em minha opinião, em solos com teor médio a baixo de boro, deve-se fazer a aplicação via solo e complementação via folha. Tá? Por quê? Porque precisa lá na frente, precisa lá em cima e vai via folha, injeção na veia. E faz o fornecimento via solo para que a planta tenha o seu suprimento de maneira lenta, porém constante. Esse é o meu entendimento com relação a boro e zinco. Tá? E aí nós vamos voltar lá na análise 360 para fazer a reflexão sobre boro e sobre zinco. Tá? Teor de zinco nesse solo, 7,8. Zinco, 7,8 miligramas por decímetro cúbico, e o método de avaliação é o METC 1. O boro. O teor de boro nesse solo é 0,37 e a extração é por água quente. E nós vamos agora na tabelinha da quinta. A quinta fala o que para nós? Quando nós trabalhamos o boro com extrator ácido clorídrico ou MELIX, que não é nosso caso é água quente. Quando esse arquivo foi passado para PowerPoint, para PDF, esse MELIX estava aqui, ó, tá? Aqui em cima, do lado do ovo. Isso é a linha de cima, água quente é a linha de baixo. Então, MELIX é aqui, água quente é aqui. O teor de boro, ele é 0,37 miligramas por decímetro cúbico. Se o teor de boro no solo é 0,37, quanto que nós vamos aplicar de boro nesse solo? Ei, turma? 2 quilos. Obrigado, Sara. E zinco? O teor de zinco no solo é 7,8 com extrator MELIX. Essa linha aqui. Opa, essa linha aqui. O teor de zinco no solo é 7,8. Quanto nós vamos aplicar de zinco nesse solo? 0. Exatamente. E as contas são muito simples. Agora é ver qual fertilizante que nós vamos utilizar para fornecer boro. Vai ser o ácido bórico? Vai ser o bórax? Ou vai ser algum outro produto pronto? Que leva mais boro, zinco, cobre, manganês, um monte de coisa. Precisa desse monte de coisa? O zinco eu tenho certeza que não precisa. Não precisou. Agora, o boro, nós vamos aplicar 2 kg por hectare, considerando um ácido bórico com 17% de boro, né? Ácido bórico é 17% de boro? Alguém lembra disso? É isso mesmo? Bom, o ácido bórico é... Ácido bórico é 17 mesmo, acho. É 17, né? Perfeito. Então, nós vamos aplicar 11,7 quilos de ácido bórico para fornecer 2 quilos de boro para essa lavoura. 11,7. 11,7 quilos. Dividido por 4,464, 2,6 gramas por planta. É muito pouco, né? É pouco, mas é importante. Vocês já sabem sobre isso. Então, crianças, com isso a gente faz um plano de adubação via solo. Oi? O
mudou a tela? Não, não mudei não. Só fizemos as contas. Só falei sobre as contas. Não mudou a tela não, está na mesma quinta ainda. Eu quero fazer obrigado. um roteiro com vocês aqui do plano de adubação. Vocês estão vendo o Word aí, né? Ah, tudo bem? Vocês estão acompanhando aí? Sim. Versagem. Mínimo 45 dias após a laje. Chuvas. Ocorrência de chuvas. Com a laje feita. Não adianta fazer a aplicação de gesso com o calcário distribuído sem chuva. O calcário vai ter reagido. Certo? Primeira adubação. Mínimo 30 dias após. 45 a 60 dias após a calagem. Certo? Por que não após a gessagem? Porque o gesso é imediato. Choveu, o gesso reage e desce, dependendo da quantidade de água. Tá? A primeira adubação leva em consideração 45 a 60 dias após a calagem. E o que vai na primeira adubação? Opa! O que vai na primeira adubação? Fósforo. Pode perguntar. Vamos colocar aqui 100% do P2O5. 25 a 33% do nitrogênio. 25 aí no caso, fazendo um outro jeito aqui. Para 3 adubações. Para 3 parcelas. 1 terço do nitrogênio. E aqui, para 4 parcelas, 1 quarto do nitrogênio. Isso é óbvio? Eu preciso colocar? Por que eu quero dizer isso? Eu quero ter uma referência com relação ao potássio. Para o potássio, K2O. K2O. Doses elevadas.
dividir em, no mínimo, 3 parcelas. Certo? E em doses médias a menores, 2 parcelas. Ou seja, 3 parcelas, 36%, 1/3 por parcela. Duas parcelas. 50% em cada parcela. 100% do boro, 100% do zinco. Isso só na primeira adubação. 4. Segunda adubação. 30 a 45 dias após a primeira adubação. Parcela do nitrogênio, se 1/3 ou 1/4, parcela do potássio, H2O, se 1/3 ou 50%, terceira adubação, do Inhaca. Restante do nitrogênio, se for a terceira. E se for 4 adubações, vou colocar aqui 5. Se o nitrogênio for e o potássio 1/3 apenas. Aqui já foi. Se o nitrogênio e o potássio forem divididos em 4 parcelas, aí nesse caso se faz a aplicação da última parcela. Restante do N e do H2O. Isso aqui, crianças, é um plano de adubação. Falamos da calagem. Depois da calagem, a gessagem. Se não foi feita gessagem, já ganha esse intervalo. Tá? A primeira adubação, 45 a 60 dias após a calagem, com todos. Percebam que nitrogênio, percebam que fósforo, boro e zinco é 100% da primeira. O nitrogênio e potássio parcela. Aí, nitrogênio, potássio, nitrogênio, potássio, nitrogênio, potássio. Em doses altas de fósforo, que é o que eu estava dizendo para vocês, trabalha com 50% ou 75% aqui e o restante na segunda adubação, em janeiro. Tá? Há quem faça isso também. Tem gente que trabalha com 50% aqui, 50% aqui, tem gente que trabalha com 75% aqui e 25% aqui. Tá? Isso aí que eu falo doses de acima de 150 quilos de P2O5 por hectare ano. 150 quilos de P2O5 por hectare ano vai dar quase 1 tonelada de superfície por hectare ano. Tá? Mas pode ser feito também com MAP. Aí, no caso, o MAP fornece nitrogênio, tem que ficar de olho no balanceamento. Tá? Mas, basicamente, é isso aí o planejamento de adubação.
E junto com isso vem as adubações foliares. Aqui, se for um plano, de adubação de 3 parcelas, aqui, ó, 30 a 45 dias após a segunda adubação. E aqui, 30 a 45 dias após a terceira adubação. Se for um plano de adubação de 3 parcelas, aqui faz uma análise de folha. Tá? Uma análise de folha antes da terceira adubação, para poder fazer aquela determinação de quantidade que eu tinha explicado para vocês. Se for um plano de 4 adubações, faz antes da quarta. Essa análise de folha para determinar o incremento da dose de nitrogênio e dose de potássio. Tranquilo? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Estamos entendidos? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Está tudo certo, né? Crianças, em relação ao que eu tinha que falar para vocês sobre recomendações de corretivos, faltou um detalhezinho. Adubação foliar. Tá? A adubação foliar, ela é de extrema importância. Por questões relacionadas ao cobre como efeito fungistático, né, e fungicida, bacteriostático e bactericida. Então, é importante aplicar cobre, mas um cobre que, além de função fitossanitária, tem uma função nutricional importante. E nessa mesma operação que aplica cobre, aplica boro e aplica zinco. Tá? Adubação foliar de cobre, boro e zinco no mínimo. Isso aí, independente de adubação via solo. Ou seja, mesmo que se faça adubação via solo, é importante fazer adubação foliar. Tá? E na análise de solo, vocês vão analisar o comportamento desses micronutrientes, no plano de adubação. Então, a minha sugestão é, faça boro e zinco via solo e faça via folha, no mínimo na primeira e segunda parcela. Faça análise de folha, se for um plano de 3 parcelas, entre a segunda e a terceira. Se for um plano de 4 parcelas, entre a terceira e a quarta, faça análise de folha. E essa análise de folha vai direcionar nitrogênio, potássio, boro e zinco. Tá bom? Alguma pergunta? Então, eu estou encerrando agora a gravação. Vou parar aqui a apresentação. Vou encerrar a gravação.